Adriana Oliveira e estou aqui com a Priscila Almeida e vamos iniciar mais um podcast Trocas Preciosas, reconhecendo possibilidades, recriando caminhos. E para você que chega aqui pela primeira vez, o podcast Trocas Preciosas é psicoeducativo e conta com especialistas para trazer suas vivências em primeira pessoa, bem como conteúdos que nos ajudarão a ampliar nossa visão nos temas discutidos. Não temos a intenção de trazer um certo ou errado, e sim dividir caminhos possíveis, compartilhar a nossa humanidade em comum, trazer um olhar reflexivo e nos sensibilizarmos que as mudanças muitas vezes precisam vir de um assistir coletivo. Convidamos você a nos acompanhar com este olhar de que estamos construindo um percurso e criando muitas possibilidades. E gostaria de deixar também um convite para ouvirem os episódios anteriores, onde falamos de futuros com a Lígia Zottini e histórias infantis, contos e resgates com a Helene Louise. São trocas preciosas acontecendo por aqui. E o nosso episódio de hoje é com a querida Cíntia Goulart. Cíntia é bióloga de formação com mestrado em ecologia, hoje atuando como gestora emocional, instrutora de Mindfulness e pós-graduada em psicologia transpessoal e terapeuta integrativa. E hoje ela vai conversar com a gente sobre Mindfulness e vai nos contar o porquê estamos ouvindo tanto sobre atenção plena. Você sabe o que isso significa de fato? Não? Mais ou menos? Então vem com a gente nessa troca descontraída e cheia de sorrisos. Ah, não posso deixar de falar para vocês. Ao final do podcast, Cíntia fará um convite maravilhoso para participarem do workshop em São Paulo em outubro. Imersão Cuida de Si. Estratégias para gerenciamento emocional. Cíntia, bem-vinda ao Trocas Preciosas. Eu e a Pri estamos muito felizes com seu aceite ao nosso convite. Muito obrigada, Diana, obrigada, Pri, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse universo de mindfulness que tem sido tão comentado, né, nos últimos tempos. É verdade. E boas-vindas, né? Seja bem-vinda. E eu queria te perguntar, para a gente começar, que você falou que está sendo mais disseminado, né? O que a gente tem percebido é que hoje se fala muito em mindfulness, né, aqui no Ocidente, né? Mas a gente tem a impressão de que muitas vezes ele é apresentado como uma ferramenta, assim, para a gente ser mais produtivo, ter melhor desempenho. A gente percebe algumas empresas implementando alguns lugares muito específicos, assim, mas muito nesse conceito do paradigma econômico, do utilitarismo, performance. E aí a gente queria começar assim o bate-papo perguntando assim, afinal, o que é o mindfulness, como que ele surgiu e se a gente pode dizer que é uma prática de meditação. Bom, a nossa sociedade, né, é muito frenética, tudo muito acelerado, né, e busca muito por resultados o tempo inteiro, né, resultados, números, produtividade. E aí o mindfulness tem sido associado a esses benefícios imediatos, mas é importante que a gente, acho que primeiro de tudo é a gente entender o que significa mindfulness, para depois a gente falar sobre os benefícios, né? O que está associado. Então, mindfulness, na tradução do inglês, significa atenção plena. Porém, existem também outras formas da gente traduzir esse termo. A gente pode associar a palavra mindfulness a awareness, que também tem essa relação com consciência plena, né? Mas traduzido significa atenção plena, se a gente for pegar ao pé da letra. E o que significa o estado de atenção plena? É você estar, momento a momento, percebendo o que acontece no seu presente, seja no seu corpo, nas suas emoções, ou seja no meio onde você está, né? Então,
Mindfulness, antes de qualquer técnica, de qualquer curso, enfim, é um estado da mente. E é o estado natural da mente, né? Porém, na sociedade onde a gente vive, onde a gente está inserido, é muito difícil a gente conseguir estar totalmente presente. Existe até uma pesquisa muito conhecida que fala que 47% do tempo a nossa mente está em qualquer outro lugar que não o momento presente, né? Então, a nossa mente é conhecida também como, até na tradição budista, né? A mente do macaco louco, né? Porque a nossa mente, ela está sempre querendo se agarrar a algo, principalmente no passado ou no futuro, né? No passado, a gente fica, às vezes, tentando corrigir algo que já foi, ou fica remoendo, ou fica ruminando, a gente fala muito de ruminação mental, ou a gente fica ruminando que a gente não tem nem noção do que vai acontecer no futuro, né? E aí isso gera ansiedade, isso gera depressão. Então, por quê? Porque a gente não está onde a gente precisa estar, que é o momento presente, que é o Presente. aqui e o agora, né? Então, mindfulness é o estado natural da mente. E aí, a gente vai explicar depois como a gente consegue treinar a nossa mente para conseguir estar mais aberto, né? Então, o John Kabat-Zinn, que foi o precursor do mindfulness no Ocidente, na década de 70, a definição dele é algo do tipo de que mindfulness é estar momento a momento, no presente, com abertura, sem julgamento. E aí ele fala também das 9 atitudes, que envolvem a curiosidade, dentre outras atitudes. Então, é a gente ter consciência, o que acontece nesse momento? Como está o meu corpo diante de determinada situação? Como eu me relaciono com o meu meio? Ou eu estou conversando aqui com você, por exemplo, e começo a pensar na conta que eu tenho que pagar ou na louça que eu tenho que lavar daqui a pouco, né? Então, eu não estou totalmente presente com você, porque eu estou pensando no que eu tenho que fazer, né? Então, eu não estou totalmente aberta, curiosa aqui para isso que a gente está fazendo aqui, que é essa conversa, né? A gente está se olhando, a gente está conversando, a gente está na escutatória, também eu gosto muito desse termo, né? Mas geralmente a gente não está na escutatória, porque a gente já ouve o outro, já elaborando o que a gente vai responder, e isso não é estar mindfulness também, né? Não é estar presente aqui. E mindfulness, aí, se a gente for quebrar essa palavra, né? Mind significa mente, full, mindfulness é um estado de mente plena, estado de mente aberta, se a gente fosse dividir. E aí, além disso, também a gente pode associar mindfulness com uma língua, que é a língua Pali, que significa relembrar, rememorar. E nessa língua Pali, a palavra é sati, mindfulness, né? Então, por quê? Porque eu posso me lembrar de estar mindfulness no meu dia a dia, né? Então, resumidamente é isso. Tem origens também da tradição budista, relatos de milhares de anos, né, já. Mas quem sistematizou o mindfulness no Ocidente foi o John Kabat-Zinn, na década de 70. Obrigada. Eu acho que é como, resumindo, né? Acalmar a mente, né? E achar que a gente pensa que não vai ouvir nada, mas bem ao contrário, é onde a gente vai ouvir muita coisa, mas em todo nesse estado você está na sua presença, né? Estar presente, né? Seria. Exatamente. E o mindfulness pode ser indicado para todas as pessoas, ou se não, em quais casos ele não é direcionado? Certo. Aí eu vou explicar, então, que além de ser esse estado da mente, o mindfulness também é a técnica em si, né? Então, através de uma série de práticas dinâmicas, psicoeducativas e de meditação, a gente encontra um mindfulness
Porém, é recomendado que essa técnica seja tomado bastante cuidado, principalmente para pessoas que estão passando por fases muito agudas, de quaisquer naturezas. Então, pessoas que estão passando por crises de pânico, ou com depressão profunda, ou talvez num estado de luto recente. Então, é importante que seja muito bem avaliado o perfil dessa pessoa que talvez busque, né, a técnica, tem interesse, que seja feita uma anamnese, uma avaliação, perfil do estado emocional, psíquico, para saber se a pessoa faz uso de alguma medicação, se ela faz acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo, para saber se ela não está passando, no momento em que ela busca, uma fase aguda na sua vida. E essa anamnese, ela é feita por quem? É pelo terapeuta de práticas integrativas ou contemplativas, ou precisa ser um profissional mais da linha, por exemplo, um médico, um psicólogo? Quem pode fazer essa anamnese? Uhum. Vai depender, é porque a formação em Mindfulness, ela é aberta para qualquer profissional. Né? Então, não necessariamente tem que ser um psiquiatra ou um psicólogo. Então, por isso que até é bastante recomendado que sejam procurados profissionais sérios, né? Que sejam bem indicados para isso. Mas, sempre, independente do instrutor ser da área ou não, é importante que seja entregue uma ficha de avaliação para entender. E, caso necessário, a pessoa, o instrutor, caso ele não seja da área, necessariamente, né, da área da saúde mental, que ele entre em contato, talvez, com o profissional que esteja fazendo o acompanhamento, ou que converse, que entre em contato com alguém da área, caso observe que existe algum ponto específico que deva ser, que deva haver um cuidado maior. É muito importante, por isso que a gente sempre tem que estar, assim, estudando, buscando, dentro da literatura científica, conversando com outros profissionais também, porque a gente está falando sobre saúde mental, né? E é muito importante a gente ter esse cuidado, esse tato, ao lidar com uma outra vida humana. Sim, sim. Com certeza. E em um dos seus posts, você trouxe uma frase da Pema Chodron que a gente gostou muito. A meditação não é sobre jogar fora quem nós somos e se tornar alguém melhor. É sobre ser amigável com quem nós já somos. E, assim, me tocou muito. Primeiro porque eu gosto muito de tudo que a Pema Chodron escreve. E às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas buscam, por exemplo, mindfulness ou algumas terapias em busca de uma construção. É como se eu idealizasse uma Priscila e eu vou trabalhar para chegar lá. E aí eu queria ouvir mais de você, assim, porque eu tenho a impressão de que esse trabalho é a gente abarcar tudo que nós somos, né? A gente ter uma familiaridade com todos os nossos aspectos. Aí eu queria entender, assim, um pouco mais de você, se é por esse caminho mesmo, né? De mais uma aceitação e a gente aprender a lidar com os nossos aspectos, aqueles que a gente julga dignos e aqueles que talvez a gente não julgue muito dignos. Uhum. Muito bom, muito bom. Geralmente, né, quando a gente busca alguma terapia, a gente quer, assim, a passividade, né? A gente quer chegar lá, sentar e resolver o problema, né? E aí, outros tipos de terapia, né? Porém, a gente fala muito dentro de mindfulness que é uma via de mão dupla, porque nós como instrutores, nós facilitamos o processo, né? Mas é muito importante que a pessoa que esteja nesse processo buscando, ela esteja aberta, né? E não que ela fique esperando que isso seja feito totalmente pelo instrutor, pelo facilitador. E aí, ao longo, por exemplo, de um programa de 8 semanas, nós vamos entrar em contato com várias práticas e várias partes de nós, né? E aí, até a Adriana comentou antes, né, que a gente
até acalma, né? Porque aí as técnicas ajudam mesmo a desacelerar, a respiração ajuda também até a redução da pressão arterial e a gente fica mais calmo e tal. Mas é aí que a gente se olha. Então, o mindfulness é puro autoconhecimento. Mindfulness não é a gente fugir ou se apegar a algo, mas é a gente olhar para aquilo que está presente. E aí você disse, Pri, da aceitação. A gente fala muito sobre aceitação dentro de mindfulness. É aceitar todas as partes. Mas aceitar não é de forma passiva, eu aceito, pronto, estou aqui. Não, é a gente aceitar, olhar como a gente pode fazer diferente a partir daquela experiência, né? E aí aceitar, por exemplo, desde o momento onde a gente senta para fazer uma prática formal, em posição de lótus, enfim, e aí vem um pensamento do que eu tenho que fazer, e aí eu me percebo ansiosa, e não é fácil a gente aceitar. Às vezes a gente fala, não, eu ansiosa, imagina, não. E na meditação, quando a gente senta na prática formal, a gente percebe, tá vindo uma ansiedade, ou tem até um meme, né? Não, isso aqui não é para mim. Vem paz interior que eu não tenho esse tempo todo, né? Tem algo assim. Então, a gente percebe a nossa ansiedade, a gente percebe a nossa impulsividade, a nossa reatividade, imediatismo. Então, ainda trazendo as práticas formais, né? A gente está sentado e aí talvez vai vir uma vontade imensa de coçar alguma parte do corpo. E aí a gente, geralmente, principalmente para quem está no começo, já vai coçar, né? E aí a gente se reconhece o quê? Impossível. Isso corporalmente. Mas eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um professor da formação que eu fiz, de que a prática, ela é um microcosmo da nossa vida. Então, como eu me vejo na prática, provavelmente é como eu sou na vida, né? E não só na relação comigo mesmo, mas na relação com os outros. Então, ao me observar impulsiva, ansiosa comigo, será que eu também não sou assim? Nas minhas relações? Será que eu não sou reativa? E tudo isso a gente vai descobrir na medida que a gente vai praticando mindfulness, a meditação, né? Tudo isso vai surgindo, a gente vai olhando para todas as partes de nós. E nem sempre vai ser legal. Claro que vai ter a parte boa, mas também vai ter a parte ruim. Geralmente a gente quer varrer para debaixo do tapete. Mas ali é comigo mesma. E é uma oportunidade incrível da gente se conhecer. Então, mindfulness é puro autoconhecimento. E eu gosto de dizer que é só uma porta para inúmeras possibilidades descobertas. A gente passa a descobrir experiências dentro de experiências. Isso é incrível. É interessante, né? Porque o que vocês falaram que é a questão da observação é a aceitação da experiência. E isso, pelo que você disse, é o princípio básico da prática em si, né? E muitas vezes nem isso a gente consegue fazer. Eu lembro quando eu comecei, gente, 5 minutos para mim já era uma tortura, né? E eu consegui chegar a 40 minutos, né? E isso para mim foi uma vitória. Mas é muito interessante isso, né? E assim, e foi aos poucos eu fui me conhecendo, né? E fui vendo onde estava bom, onde não estava, o conforto, o desconforto, né? É muito interessante esse processo da gente ir se descobrindo, né? Porque a gente geralmente passa no piloto automático a nossa vida toda. Então, é esse chamado da gente sair do piloto automático e se perceber, né? Peraí, opa, olha como eu me comporto em determinada situação, olha como é a minha postura, olha essa dor que eu não tinha nem percebido. Aí a gente começa a investigar também de onde pode ter surgido, né? E aí a gente vai se cuidando mais, é um ato de autocuidado também, se parar e olhar. Isso reverbera na nossa vida. A gente fala das práticas formais, né? Sentada, 40 minutos, 20 minutos, mas a gente vai ver isso refletir na vida, no dia a dia, não só na hora que a gente está sentado.
Me diz Nossa, aqui. Pode falar, Pri. Padrinho, não, ia só que me veio a imagem assim da gente ser um laboratório da gente mesmo, né? É como se a gente conseguisse se deslocar para um lugar onde a gente consegue se observar, assim, ser um terceiro, né? Para a gente se observar. É isso mesmo. A gente fala, né, ser cientista de nós mesmos, né? Ser os nossos próprios observadores e nessa experiência em primeira pessoa, viver de fato aquilo que a gente estuda, que a gente fala, mas viver e ser esse observador que percebe quando se distrai e volta, né? Essa é a prática. Isso. Cintia, o que você aconselharia para uma pessoa que hoje está buscando práticas como a mindfulness? Sim, é muito importante, como eu já comentei, buscar um profissional, um instrutor de mindfulness, que esteja capacitado para tal, pesquisar onde foi a formação dele, qual a profissão, talvez conversar com pessoas que já fizeram também, o mais conhecido é o curso de 8 semanas, que é o protocolo, mas existem outras adaptações também, então é muito importante que pesquise e que experimente fazer um curso de 8 semanas, por exemplo, né? Que é geralmente para pessoas que nunca fizeram, para entenderem como funciona o Mindfulness e posso garantir que é incrível e apaixonante. A gente quer se aprofundar cada vez mais, mas sempre é importante procurar um profissional que tenha feito uma formação de qualidade, que vai te fazer uma entrega, né? Vai te facilitar com essa qualidade também, com esse cuidado, né? Com ética e tudo mais. E, Cintia, a gente viu também que você tem uma formação em práticas integrativas, né? E a gente queria, assim, que você contasse mais para a gente o que é isso, o que são as práticas integrativas, o que contempla. Uhum. As práticas integrativas, inclusive, elas são reconhecidas atualmente, né, pelo próprio sistema de saúde, e são uma série de técnicas que, por que integrativa? Porque é a integralidade do ser, é de forma holística, é esse olhar para o ser integrado, corpo, mente, coração, energia. Então, existem inúmeros cursos, inúmeras formações nessa área. Dentre as mais conhecidas, a gente pode falar do Reiki, Theta Healing, a aromaterapia. A própria prática de Mindfulness é uma prática integrativa também, né? Tudo que está relacionado com o autoconhecimento, com a integralidade do ser, é considerado uma prática integrativa e tem sido disseminadas cada vez mais, né? Porque busca uma via menos invasiva, talvez seria essa palavra, do que talvez entrar com uma medicação. Claro que aqui a gente não tem que excluir o uso da medicação, né? Mas elas são práticas complementares, seja um tratamento psicológico ou um tratamento físico também. E existem inúmeras possibilidades e é um campo muito interessante também, gosto bastante. E o que te direcionou, assim, a buscar as práticas integrativas, o mindfulness? Foi alguém que te inspirou, alguma situação específica que te direcionou para esse caminho? Sim, sim. A gente costuma dizer, né, que o sofrimento é uma via de autoconhecimento, né? Claro que não precisa sempre ser por aí, mas no meu caso, eu estava passando uma situação bem delicada na minha vida, há uns 5 anos atrás, e aí eu comecei a... É aquela fase também que a maioria passa, né, do despertar, onde a gente começa a se perguntar quem sou eu, por que eu estou aqui, quem ainda não passou por isso, pode ter certeza que ainda vai passar. E talvez não seja só uma vez, talvez seja em várias fases da vida. Mas eu estava aí na minha casa dos 30, que geralmente é nessa fase, que eu comecei a me perguntar, mas por que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou nessa coisa? Por que eu estou nesse casamento? Né? Na época eu fazia doutorado, era casada, e
assim, foi um momento desafiador, e aí eu comecei a me interessar por vídeos no YouTube de autoconhecimento, e aí eu conheci, não sei se vocês conhecem a Brahma Kumaris, comecei a frequentar, depois eu comecei a frequentar, e aí foi minha virada de chave, que quando eu comecei a frequentar um centro budista tibetano, onde eu aprendi a meditar, onde eu conheci a meditação. E aí eu fui entrando nesse universo cada vez mais, fiz uma formação em Kindness, depois fiz a formação em Mindfulness, e dentre os outros cursos da área das terapias integrativas. Então, foi por um processo de sofrimento, mas de busca de quem sou eu, né? O que eu faço aqui, qual é o meu propósito, a minha missão. E aí, quanto mais eu fui entrando em contato com essas práticas, mais eu fui encontrando um equilíbrio. E depois, principalmente do mindfulness, quando eu passei a ter mais jogo de cintura e discernimento para lidar com as situações, com as relações pessoais, de trabalho, eu comecei a perceber que eu poderia ajudar outras pessoas a partir disso que eu encontrei dentro de mim, né? Então, se isso fez tão bem para mim, por que não levar isso adiante, né? E aí eu venho nesse caminho cada vez mais de, de seguir, né, no mindfulness e como gestor emocional. Então, foi por aí. Bonito. É interessante, né? Que eu acho que todas nós aqui, né? A Pri, você, eu acho que foi uma conexão muito forte, acho que com mindful, atenção plena, e a gente também gosta da parte do budismo, a Pri eu acho que é até mais engajada do que eu, passamos pelos mesmos cursos nesse período de pandemia, né? Então é interessante que a gente vê a conexão, né? Que a linha de, de caminho que você vai traçando e vai tecendo, e você encontra um aqui, encontra outro ali, aí tem momentos que a gente se junta, né, que no meu caso como da Pri, nos juntamos, né, nós temos um projeto junto, então eu fico muito feliz ao mesmo tempo que triste com toda essa coisa que aconteceu da pandemia, mas eu prefiro olhar para ela para um lado positivo de tudo que a gente descobriu, né? E até mesmo o fato de exatamente das pessoas poderem olharem para si, né? E, e vir a ter uma melhor saúde mental, né? Isso é muito importante. Com certeza, é muito importante a gente agradecer, né? É, e mais do que nunca, né? Depois dessa pandemia, a gente sabe da importância desse autocuidado, desse cuidado emocional, porque a ansiedade está aí e todos os outros problemas. Então, que a gente possa cada vez mais adentrar nesse universo da gestão emocional, das práticas integrativas, da meditação e levar isso, popularizar, sabe, para cada vez mais pessoas, porque a gente sabe que ainda é uma linha elitizada, mas que isso possa ser cada vez mais disseminado, né? E esses encontros são incríveis, né? A gente vai se conectando mesmo, esse poder da rede me fascina muito. Eu sou muito grata por esse encontro nosso aqui, por ter conhecido a Adriana, né, num curso, e agora a Pri. Muito feliz. Eu também, eu percebo assim que não vão ter estratégias individuais para questões que são coletivas, porque eu fui te ouvindo assim e fui me reconhecendo assim na sua história, sabe? Você falou né, que todo mundo vai passar por esses questionamentos, né? Quem sou eu, tudo. E achei bem bonito você falar que o sofrimento às vezes é uma via de autoconhecimento, né? E foi bem o meu processo. E o que eu vejo, assim, que é assim, que tem me fascinado, essa questão de rede, é que muitas vezes me falta repertório para poder identificar esses espaços em mim. Quando eu ouço, eu tenho essa oportunidade de me reconhecer, de ter mais vocabulário emocional para compreender as emoções que estão em mim. Achei bem bonito o que você falou.
Cíntia, me diz aqui onde a gente pode te encontrar e quais são os projetos do momento. Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês podem me encontrar no Instagram, @CínthiaGoulart, tudo junto, _. E também no Pausas Itinerantes, no @pausas.itinerantes. Eu sou gestora emocional, instrutora de mindfulness, e eu tenho esse projeto, que é o Pausas Itinerantes, junto com uma grande amiga, que inclusive a conheci virtualmente pela formação em mindfulness, ainda não a conheço pessoalmente, né? E o poder dessa rede. E ela mora em Salvador, lá na Bahia, e eu em Uberlândia, Minas Gerais. A gente criou esse projeto e o objetivo é levar retiros, vivências, workshops para o Brasil e, quiçá, para o mundo, né? Então, nós estamos aí a todo vapor, fazendo atividades, levando também para empresas, disseminando a importância das pausas para que a gente tenha equilíbrio emocional, que a gente possa se cuidar, né? Levando o mindfulness, as práticas de consciência corporal, as práticas meditativas. Então, a gente está com esse projeto, quem quiser seguir a gente lá, apoiar, convidar para a gente ir para suas cidades, para outros países também, a gente está por aí e vai ser um prazer levar o Pausas e levar também o meu trabalho como gestora emocional, seja atendimento online ou seja presencial, podem me procurar, que vai ser um prazer. Com certeza. A gente ficou rindo aqui porque quando eu conheci a Pri e você, eu estava lá nas Ilhas Maurícias, né? E da mesma forma que você nasceu esse projeto com essa sua amiga, foi o mesmo que aconteceu comigo e com a Pri, né? Muito legal isso. Interessante. É a potência, né, da internet Sim, conectando o mundo todo. Né? exatamente. A Adri estava nas Ilhas Maurícias e eu aqui no Canadá. Aí a Adri mudou para Portugal e continuamos. Ainda não tivemos oportunidade de nos encontrar pessoalmente. E a gente fica na expectativa, vai ser no Brasil, vai ser no Portugal, vai ser no Canadá. Agora está mais perto um pouco, né? Um pouquinho. Agora eu cheguei mais perto de todo mundo, até então eu estava um pouco distante. É muito bonito essas conexões, né? E a gente, as amizades, assim, o afeto, ele cresce de um jeito que como se você já conhecesse a pessoa há muito tempo, né? Isso é muito bonito. Isso, e a gente fica nessa expectativa, né? Quando que vai conhecer e tal. Então, a Fernanda, que é essa minha amiga de Salvador, a gente já marcou, inclusive, quem tiver interesse, a gente marcou para o dia 8 de outubro, a gente vai estar em São Paulo fazendo um workshop, uma vivência lá, e a gente vai se Que legal. conhecer, né? E quem tiver interesse também já pode entrar em contato, que tem coisa boa chegando aí. Com certeza, e que venha mais e mais. Assim, A gente vai deixar tudo anotado no campo que vai no podcast, que vai ter esse encontro, então, no dia 8 de outubro em São Paulo. Aí a gente passa mais detalhes. Faz uma chamadinha assim, né, para o pessoal aderir, né, a esse lindo projeto seu e da Fernanda. muito obrigada. Bom, e gente... agradecer, desculpa, Adri, a gente queria que você falasse, assim, bem rapidinho, assim, desde quando você mergulhou nesse processo das práticas integrativas, tudo, quais foram os seus aprendizados, assim, em primeira pessoa, que você pudesse falar rapidinho, assim, algo que te marca? Nossa, são várias, assim, mas principalmente esse maior jogo de cintura para lidar, para ouvir o outro, essa maior abertura para ouvir o outro. E eu gosto muito da associação de mindfulness com compaixão. Então, quanto mais a gente pratica mindfulness, mais compassivos. Eu não consigo ver a compaixão separada de mindfulness, porque como a gente vai ter compaixão se a gente não tem atenção? Então, essa parte compassiva se desenvolveu
cada vez mais em mim nesses últimos anos também. Tanto que foi nesse início aí, nessa virada, quando eu comecei a me questionar, que eu fiz algumas mudanças de vida, de escolha, como, por exemplo, não consumir produto de origem animal, toda essa causa animal aí, alimentação. Então, e tudo isso, na minha opinião, vai se utilizando e vai abrindo cada vez mais o nosso coração, né? Para a gente olhar para o outro, de quaisquer naturezas, né? Mas é um trabalho diário. Nós não somos perfeitos e a gente vai aprendendo a cada dia um pouco. E aqui, sem levantar bandeira mesmo, é só trazendo mesmo da minha experiência em primeira pessoa, o quanto as práticas me beneficiam todos os dias. Ai, que bonito. Então, eu vou fechar exatamente com uma frase, né, de Jon Kabat-Zinn, que ela fala tudo o que você nos contou hoje, né? É preciso amar a si mesmo em prol de um maior bem-estar mental. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada, Bri, pelo convite, pelo acolhimento. Eu me senti muito à vontade, como se realmente nós já fôssemos amigas de longa data, assim, esse sorriso, essa abertura, esse coração generoso de vocês, consigo sentir daqui. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso. Sucesso para você também e para Fernanda. Que assim seja. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo.